Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, Memoriais da Graça. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos para te adorar como o único Deus no céu e na terra. É em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Memoriais da Graça. O verso áureo: o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Josué 4, 23 e 24. O policial sinalizou e João teve que parar o carro. O policial pediu sua carteira de motorista. Naquele momento, ele percebeu que havia deixado no escritório a sua carteira. João explicou a situação para o policial e o policial perguntou: no que você trabalha? Ele disse que era professor. Quando o policial aplicou uma multa para João, ele disse que ele não deveria encarar isso como uma multa. É uma mensalidade, disse o policial. Quando as pessoas querem aprender alguma coisa, elas pagam uma mensalidade, não é verdade? Esta é uma mensalidade para você aprender a não esquecer sua carteira ao dirigir. Tenha um bom dia, professor. Como seres humanos, nós temos a tendência de esquecer aquilo que não está à nossa vista. O que não vemos, geralmente esquecemos. Esquecemos de retornar ligações telefônicas, esquecemos de responder e-mails, esquecemos de regar as plantas, enviar mensagens de aniversário e assim por diante. A lista poderia continuar longamente. No entanto, esquecer das nossas necessidades espirituais pode ter consequências bem mais graves do que simplesmente receber uma multa, e especialmente porque estamos lidando com o nosso destino eterno. Nesta semana vamos estudar sobre a travessia do Jordão e descobrir o que realmente podemos aprender com as experiências do povo de Israel. Deus intencionalmente criou memoriais. Colocou memoriais como sinais para nos lembrarmos de que Deus é Deus no céu e na terra. Queridos, Deus é Deus na minha vida. Ele se faz real, se faz presente. E nós desenvolvemos uma experiência pessoal com esse Deus de Israel. Queridos, diariamente é uma experiência nova com o nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso querido Salvador Jesus Cristo e com o Espírito Santo que em nós habita. Aleluia! Na parte de domingo, cruzando o Jordão. Vamos abrir a Bíblia agora em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 e vamos ver os versos 1 até o verso 5. Aqui a palavra de Deus diz: Josué se levantou de madrugada e, tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Que linda esta experiência de Deus com o seu povo. Esta é a primeira vez que a Arca da Aliança é mencionada no livro de Josué, capítulo 3, verso 3. Até então, a Arca do Concerto havia aparecido no contexto do santuário
lá em Êxodo 40, verso 21, na jornada de Israel do Monte Sinai, Números 10, 33 a 36, e na tentativa mal sucedida de conquistar Canaã, lá em Números 14, 44. A arca era o objeto mais sagrado do santuário israelita e continha 3 objetos, cada um expressando o relacionamento especial de Israel com Deus. Na Arca do Concerto existia, primeiro, as tábuas dos 10 mandamentos. Segundo, a vara do sumo sacerdote Arão. Terceiro, uma urna, um vaso contendo o maná. A arca e os preparativos para atravessar o Jordão lembraram aos israelitas de que eles não estavam entrando em Canaã da maneira e no tempo que desejavam. A conquista seria bem-sucedida apenas se seguissem a vontade e o cronograma de Deus. O Senhor Deus entraria na terra de Canaã à frente dos israelitas como aquele que iria liderar a conquista. Por isso, a arca ia na frente. Deus é descrito como aquele que está entronizado acima dos querubins que cobriam a arca da aliança. Ele se moveria à medida que a arca avançasse. O termo traduzido como santifiquem-se em Josué 3:5 se refere a um processo de purificação semelhante ao que os sacerdotes seguiam antes de começar o seu serviço no santuário e ao que o povo de Israel realizou antes da revelação de Deus no Monte Sinai. Essa consagração, esta santificação envolvia abandonar o pecado e remover todas as impurezas rituais. A mesma ordem de se purificar, de se santificar, aparece também em Números 11, 18. Aqui nós lemos, Números 11, 18. Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Deus disse, santifiquem-se, preparem-se. Deus sempre pede de você santificação. Por quê? Porque Deus é santo. Sejam santos porque eu sou santo. Isso é o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta. A santificação era exigida por Deus antes de um milagre operado por Deus. Também a santificação era exigida antes das batalhas travadas em uma guerra. Antes que Deus pudesse lutar por Israel em batalha, eles deveriam mostrar sua lealdade a ele e confiar nele como seu comandante. O milagre da travessia do Jordão iria provar aos israelitas que a promessa do Senhor de expulsar os povos da terra prometida era uma promessa digna de confiança. Se Deus era capaz de garantir a passagem seca pelo Jordão, também poderia conceder a eles todo aquele território chamado de Terra de Canaã, que manava leite e mel. Meu querido irmão, Deus quer santidade, Deus quer purificação. E isso significa que deveremos confessar os nossos pecados diariamente. Não conviva com pecados acariciados. Rompa com os pecados. Confesse-os em nome de Jesus Cristo e receba o poder do Espírito Santo para fazê-lo vitorioso sobre todo e qualquer pecado consciente. Deus dará para você a vitória sobre o pecado, porque isso significa vitória sobre Satanás. Somente Deus, através do Espírito Santo, pode ter domínio e controle sobre você, não Satanás. Satanás precisa que você e eu estejamos praticando pecados conscientes para que tenha domínio sobre nós. Mas o domínio sobre você e sobre mim é do Espírito Santo. Nós somos propriedades de Deus. Por isso, santifiquemo-nos, porque Deus, o nosso Pai, é santo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o Deus das maravilhas, o Deus dos milagres, o Deus que opera grandes coisas, o Deus do macrocosmos, o Deus no microcosmos. Deus opera coisas
que vão além da compreensão humana. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, vamos ler agora os versos 6 até o verso 17. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Que experiência maravilhosa, meu querido irmão! A travessia do Rio Jordão é descrita aqui em Josué, capítulo 3, e o verso 5, pela palavra hebraica nifalot, maravilhas ou milagres, que geralmente se refere aos atos poderosos e sobrenaturais de Deus e que mostram que Ele está acima de todas as criaturas. Mais tarde, os israelitas meditavam sobre esses atos e, como resultado, louvavam ao Senhor e o proclamavam entre as nações. Algumas dessas maravilhas foram as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. A travessia do Mar Vermelho foi outra grande maravilha e a direção de Deus no deserto, através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Os autores da Bíblia sabiam e testemunharam o fato de que o Deus que criou o mundo não é limitado por sua criação. Para Deus, nada é demasiadamente difícil. Isto está em Jeremias, capítulo 32, verso 17. Literalmente, nada é maravilhoso demais para Deus. Seu nome e sua natureza são maravilhosos, porque Ele está além da nossa compreensão. Em contraste com os deuses das outras nações, que não podem salvar, o Deus da Bíblia é um Deus vivo, presente, real, próximo de você. Um Deus ativo, e aqueles que seguem a Deus podem confiar que Ele intervirá em seu favor. Nunca nos abandonará. Ele estará ao seu lado cuidando de você. O profeta Zacarias usou um termo semelhante, que vem da mesma raiz de Nifalot, ao prever um futuro para Israel após o exílio de Babilônia. Zacarias declarou aos habitantes da capital, aparentemente incrédulos, já que a cidade ainda exibia os sinais da sua destruição. Zacarias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, disse Deus.
diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Zacarias 8, versos 6 a 8. O maior milagre que Deus opera, meu querido irmão, não é a travessia no Mar Vermelho, a seco. Não é a travessia do Rio Jordão, a seco. O maior milagre operado por Deus é a conversão de um pecador, tornando-o um homem e uma mulher santos a Deus, santidade ao Senhor. Tornar uma prostituta uma santa mulher, tornar um homem um bandido, um viciado, torná-lo santo ao Senhor. Santidade ao Senhor é o que Ele quer escrever na sua e na minha testa. Somos propriedade de Deus, comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo, e Ele derrama sobre você o Espírito Santo, santificando você, sua mente, seus pensamentos, suas ações, suas intenções são purificadas, são santificadas, porque estamos em contato direto com a fonte da santidade, que é Deus, porque Ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. É impossível não se tornar santo se você está em conexão vital e diária com o nosso Pai Celestial, com o nosso querido Salvador Jesus Cristo e sendo a habitação do Espírito Santo. Deixe e convide que o Espírito Santo habite em você. Aleluia! Na parte de terça-feira, lembre-se, Deus sabe que nós temos memória curta. Deus sabe quão fácil é esquecer as coisas. Por isso, Deus começou o 4º mandamento da lei de Deus dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, verso 8. Deus sabe que nós esquecemos facilmente das coisas que não estão sendo vistas. Longe dos olhos, longe do coração. Nós temos que ter na nossa mente, continuamente, os grandes feitos de Deus, os grandes memoriais de Deus, para nos lembrarmos quem é o nosso Deus, o Santo de Israel. Leia Josué capítulo 4. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 4. Por que Deus pediu que os israelitas construíssem um memorial? Leia o capítulo 4 comigo. Quando o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor seu Deus até o meio do Jordão, cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Deus quer que a gente conte e reconte as maravilhas operadas por Deus. Nós deveremos contar para os nossos filhos, para as nossas crianças, nos cultos da manhã, nos cultos da noite, tirarmos tempo para contar para eles das maravilhas deste Deus, para que eles também acreditem nesse Deus, para que a memória humana não esqueça desses grandes sinais e maravilhas operados por Deus. Verso 8 diz: os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram, à vista de todo o povo,
passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. Deus quer que os seus líderes, seus ungidos, sejam respeitados, e Deus faz tudo para mostrar o respeito que deveriam ter todos aos ungidos do Senhor. Assim Deus fez com Moisés, assim Deus fez com Josué. Verso 15 diz, o Senhor disse a Josué, ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes dizendo, saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. Deus fez milagres. Primeiramente, ele parou as águas do Jordão, secou o rio Jordão para que o povo atravessasse, enquanto a arca, com os sacerdotes que a carregavam, permaneceram parados ali no meio do Jordão até que toda a multidão passasse. E então eles saíram, e quando os pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas voltaram a correr com toda a sua força. Diz aqui o verso 19, o povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão, e Josué disse aos filhos de Israel, quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais o que significam estas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Aqui no verso 23, fica claro que Josué faz distinção entre aqueles que atravessaram o Rio Jordão e aqueles que atravessaram o Mar Vermelho. Daqueles que atravessaram o Mar Vermelho, eram poucos os que estavam ali. Somente os que tinham 20 anos para baixo, que atravessaram o Mar Vermelho, estavam agora ali presenciando o segundo milagre, que era a travessia do Rio Jordão. Josué e Calebe estavam entre eles. Por isso, no capítulo 4, verso 23, Josué diz, porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, se referindo a si mesmo e também a Calebe, até que o Mar Vermelho ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam ao Senhor seu Deus todos os dias. O plano de Deus para aquele tempo era para que o povo não se esquecesse de Deus. Ele criou esses memoriais como lembrança, para recordar, para refrescar a nossa memória, mostrando quem é Deus no céu e quem é Deus na terra. O propósito daquelas pedras era se tornarem um sinal, um símbolo, como um sinal externo de uma realidade mais profunda ou transcendente. Por exemplo, o arco-íris colocado no céu. Quando Noé saiu da arca, Deus colocou esse arco-íris no céu como um sinal de aliança e de misericórdia. Deus também criou outro sinal, o sangue que foi colocado nos batentes e nas vergas das casas israelitas também é chamado de sinal. Naquela noite de tragédia, quando os primogênitos egípcios foram mortos, os primogênitos israelitas foram poupados, porque os pais sacrificaram o cordeiro e os pais colocaram na verga da porta o sangue do cordeiro. E isto era um sinal, um memorial. E mais significativamente, o sábado também é um sinal de Deus, um memorial de Deus. Neste caso, o sábado é um memorial da criação. Semanalmente, quando nós guardamos e santificamos as 24 horas do sábado,
do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, nós estamos dizendo que não somos produtos da evolução, que nós somos produtos da criação especial de Deus, conforme Gênesis 1, 26, quando Deus disse: façamos o homem à nossa semelhança. Nós fomos criados à semelhança do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Queridos, nós pertencemos a Deus. Fomos criados como seres espirituais, acima do reino animal, para ter domínio sobre o reino animal. Nós pertencemos, por criação, ao reino espiritual de Deus. E o sábado é um memorial, é um sinal de que Deus é o Criador. Em Josué capítulo 4, o sinal é um memorial, lembrando cada geração posterior do milagre da travessia do Rio Jordão. Na época do Antigo Testamento era comum criar memoriais de pedra e realizar rituais que despertavam perguntas. Em vez de repetir os milagres, Deus estabeleceu monumentos que traziam à memória seus grandes atos e desencadeariam respostas significativas. O sinal estaria lá por muito tempo, levando o povo a manter esse milagre do Senhor em sua memória coletiva para sempre. A pergunta que seria feita pelas gerações futuras é bastante significativa, porque é formulada de forma pessoal. A pergunta está em Josué 4,6. O que significam estas pedras para vocês? Cada nova geração deveria internalizar e entender o significado daquelas pedras por si mesmas. Pessoalmente, a fé em um Deus que faz milagres pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos do YHWH. Por si mesmo, você tem que descobrir que o Santo de Israel, o YHWH, o Eterno, ele é o seu Deus, que opera milagres hoje, como também operou naquele tempo. Ninguém, especialmente nossos antepassados, pode crer por nós. A crença, a fé, tem que ser exercida individualmente, pessoalmente. O seu pai ou sua mãe, ninguém pode crer por você. Você tem que se apropriar do sangue de Jesus Cristo, aplicar na sua vida, pela fé em Jesus Cristo, uma fé intransferível. Ela é pessoal. É você e Jesus Cristo. Você confessando os seus pecados e Jesus Cristo perdoando os seus pecados e derramando o Espírito Santo sobre você, para que você seja santificado. O processo usado por Deus para santificar você é o derramamento do Espírito Santo. Por isso você se torna templo do Espírito Santo. Os memoriais de Deus têm significado para você e para mim hoje. Lembremos-nos, lembre-se que o quarto mandamento começa com este verbo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado, o sétimo dia da semana, se tornou um dia esquecido, um memorial esquecido. Por isso surgiu a teoria da evolução, de que nós somos produtos do acaso. Mas não, queridos. Todos os filhos e filhas de Deus que creem na palavra de Deus e que amam a Jesus Cristo e que guardam seus mandamentos, eles têm na sua mente o quarto mandamento da lei de Deus, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor seu Deus. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. E ao sétimo dia descansou, abençoou e santificou. Meu querido irmão, Deus colocou memoriais para nos fazer lembrar de que Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Aleluia! Na parte de quarta-feira, esquecimento. Memória curta. Como é fácil esquecer. Esquecer isso, esquecer aquilo, e cada vez a humanidade esquece mais. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Josué capítulo 4 e os versos 20 a 24. Aqui diz: E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão, e Josué disse aos filhos de Israel:
Quando no futuro os filhos perguntarem aos seus pais o que significam estas pedras, expliquem aos filhos de vocês dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, e que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam ao Senhor, seu Deus, todos os dias. Deus quer que você hoje conte e reconte as maravilhas do passado, para que todos se lembrem de quem é o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. É tão fácil se esquecer. A Bíblia fala de várias ocasiões em que o povo de Deus se esqueceu de Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 3, e o verso 7. Juízes 3, verso 7 diz: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. O povo sempre caía em apostasia. Quando os reis de Israel surgiram e o rei era temente a Deus, todo o povo se tornava temente a Deus. Mas quando o rei de Israel se esquecia de Deus, todo o povo se esquecia de Deus. As histórias de esquecimento de Deus, estas histórias se repetem. Você pode ler também no capítulo 8 de Juízes. Capítulo 8, vamos ver então o verso 34. Aqui diz: Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Leia também Salmo 78, verso 11. Aqui em Salmo 78, verso 11, diz: Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Leia também Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Aqui diz: Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. E agora o verso 18. Aqui diz: Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. A ênfase aqui é no verbo lembrar. Lembre-se, lembre-se. Os dois eventos, o Mar Vermelho sendo secado para o povo de Israel passar, fugindo do Egito, e agora o Rio Jordão sendo secado para que o povo de Israel atravessasse e entrasse na terra prometida. Dois eventos, o primeiro marcando a vitória sobre o Egito, a fuga do Egito, a libertação do Egito, e o Rio Jordão sendo secado, marca então a entrada na terra prometida. Meu querido irmão, estes dois eventos precisam se repetir na minha vida, na sua vida. Jesus Cristo nos liberta do Egito do pecado, levando-nos ao santo batismo. E então você se torna filho e filha de Deus quando você nasce da água e do Espírito. Mas antes de nascer da água e do Espírito, Deus nos tirou do Egito do pecado, onde reinava o príncipe das trevas. Lá no Egito, Faraó representava o príncipe das trevas, Satanás. Deus nos liberta do domínio e do senhorio de Satanás e nos transporta através das águas do Jordão, nascendo da água e do Espírito. É o batismo. E então Deus vai nos introduzir na terra prometida. Se quisermos manter nossa identidade como um povo que possui um chamado, como um povo remanescente que possui uma missão peculiar, teremos que criar ocasiões para renovar nossa memória espiritual, individual e coletiva, a fim de manter em foco de onde viemos, quem somos e qual é o nosso propósito neste mundo. Temos que nos lembrar sempre das maravilhas operadas por Deus no início deste povo chamado Adventistas do Sétimo Dia, o povo remanescente. Queridos, Deus operou no passado e opera no presente.
Lemos agora em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 24. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versos 24 e 25. Aqui diz: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Jesus Cristo estabeleceu um memorial, que é a ceia do Senhor. É o comer do pão, que representa o corpo de Jesus, é o beber do cálice, o suco da vide, que representa o sangue de Jesus Cristo. Meu querido irmão, o Espírito Santo, está escrito lá em João 14, 26, ele é o que nos faz lembrar de tudo que Jesus ensinou. Ele traz à nossa memória os ensinos de Jesus, João 14, 26. Nada teremos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e dos seus ensinos em nosso passado. Quando você se lembra dos milagres, das maravilhas que Deus operou na sua vida no passado, isso fortalece a sua fé no presente, para que você não duvide de Deus. Quando o sol se esconde e fica escuro, você não precisa ter medo, porque o sol está oculto pela nuvem, mas o sol está lá. A nuvem vai passar e o sol vai aparecer. Deus não some, Deus não desaparece da sua vida. Mesmo quando o sol está oculto, Ele está lá. Você pode confiar plenamente no sol da justiça, que a Bíblia chama de Jesus Cristo. Ele é o que ampara, Ele é o que guarda você. Deus vê, Deus sabe e Deus ouve tudo o que se passa na sua vida. Meu querido irmão, nada temos a temer no futuro, a menos que nos esqueçamos do passado. Conte para os seus filhos como você se encontrou com Jesus, como Ele dirigiu a sua vida até o dia de hoje. Conte, nossa experiência diária com Deus tem como base tudo o que Deus já fez por nós no passado. E tudo o que Deus fez, Ele continua fazendo. Refresque a sua memória meditando na palavra de Deus diariamente. Refresque a sua memória contando as histórias dos milagres de Deus para os seus filhos no culto da manhã, no culto da noite. Crie um memorial dentro da sua casa. Os cultos da manhã e os cultos da noite, eles são memoriais de Deus. Porque é começando o dia com Deus, é terminando o dia com Deus. Fale dos milagres que Deus operou e vai operar ainda, muito mais agora no tempo do fim. Deus vai operar muitos milagres, porque no tempo da angústia, qual nunca houve, nós vamos viver pela palavra que saiu da boca de Deus. Vamos ser alimentados pelo maná que Deus vai prover. Vamos beber da água que Deus vai prover. Por isso o verso da Bíblia que diz: e o seu pão e a sua água serão certos. Isso significa que haverá miséria, que haverá fome no mundo. Mas você e eu seremos sustentados pelo Pai que nós temos, pelo nosso Jesus Cristo, Salvador nosso, e pela habitação do Espírito Santo que em nós habita. Aleluia! Na parte de quinta-feira, além do Jordão. Olhe para além do Jordão. O que é que existia além do Jordão? A terra prometida, a terra que manava leite e mel. Por isso, o convite de Deus para você hoje é que você olhe além do Jordão, na nova terra, no novo céu. Concentre os seus pensamentos na nova terra e no novo céu, na segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo vai nos introduzir nesta nova era, a eternidade na presença de Deus. Nós lemos em Salmo 66, verso 6, transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Tanto a travessia do Mar Vermelho quanto a do Jordão marcam uma nova era na história bíblica e ambas possuem um significado muito importante.
O próprio Antigo Testamento liga esses dois eventos, o Mar Vermelho e o Rio Jordão, destacando que o significado deles vai além dos seus cenários originais. No Salmo 66, o salmista celebrou o ato redentor de Deus em sua vida, referindo-se aos exemplos históricos da travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão. O Salmo 114, eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 114. Aqui neste salmo, também os dois eventos, o Mar Vermelho e o Rio Jordão, são unidos. Leia comigo Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. Judá se tornou o santuário do Senhor. E você também é santuário do Senhor, porque somos templos do Espírito Santo. Deus habitava com Israel no passado, Deus habita com você hoje. A presença do Espírito Santo em você, meu irmão, é a presença de Jesus, porque o Espírito Santo é o representante de Jesus, despojado da personalidade humana. E aqui diz o verso 4, o mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou. Vejam no Salmo 114 os dois eventos sendo usados para trazer à nossa memória o Deus dos milagres. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. É esse Deus dos milagres que opera a seu favor, meu querido irmão. Esse Salmo 114 é muito importante para você e para mim, que vamos atravessar angústia qual nunca houve, que vai começar após a lei dominical. Começa a perseguição contra o povo de Deus. E nós precisamos ler e reler o Salmo 114 para lembrarmos que o Deus que secou o Mar Vermelho, o Deus que secou o Rio Jordão e introduziu o povo seu na terra prometida, esse Deus está vivo, presente, perto de você. Meu querido irmão, ao ser trasladado perto do Jordão, Elias também viveu um milagre semelhante ao registrado em Josué. Para Elias, a travessia do Rio Jordão trouxe a mudança de condição mais significativa da sua vida. Quando ele atravessou o Rio Jordão em seco, Elias, o profeta de Deus, foi levado para o céu. Meu querido irmão, para Eliseu, a mudança também era importante. O assistente do profeta se tornaria o profeta da nação. A experiência do Egito e do Jordão se repetiram também na vida de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 2, versos 14 a 16, do Egito chamei o meu filho. Primeiramente, José e Maria fugiram para o Egito com Jesus. E depois que Herodes morreu, então Deus disse, agora é a hora de você voltar para a cidade de Nazaré. Queridos, Jesus Cristo foi chamado do Egito. E Jesus Cristo passou pelo Jordão. E foi levado então para o deserto. Mateus capítulo 4, verso 1, diz que quando Jesus Cristo foi batizado, saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu foi ouvida dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E no Mateus capítulo 4, verso 1 diz, e então o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus Cristo foi chamado do Egito, Jesus Cristo passou pelo Jordão e Jesus Cristo foi encaminhado para o deserto. 40 dias no deserto, jejuando, assim como o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Meu querido irmão, a história de sair do Egito, a história de passar pelo Jordão e a história de atravessar o deserto, isso se repetiu na vida de Jesus, isso se repete na sua vida também. Deus nos chamou do Egito do pecado e então nos conduziu ao Jordão, onde fomos batizados, nascendo da água e do Espírito.
nos tornamos filhos e filhas de Deus. E então Deus nos conduz, possuídos pelo Espírito Santo, Deus nos conduz para o deserto das provações. Como filhos e filhas de Deus, estamos atravessando o deserto. Ainda não chegamos na terra prometida, mas vamos chegar na terra prometida. E Deus vai abrir o Rio Jordão e vai colocar você na terra que mana leite e mel. O ministério de Jesus Cristo, como representante de Israel, segue o padrão da história do antigo Israel. Meu querido irmão, Deus também quer libertar você do Egito do pecado, conduzir você ao Jordão, para que ali você nasça da água e do Espírito Santo, e conduzir você pelo deserto desta terra. Você está atravessando o deserto. É difícil, é causticante, mas lembre-se, o Deus que derramou o maná diariamente, o Deus que proveu água diariamente, é o Deus que está cuidando de você na travessia do deserto. Em breve, muito em breve, nós seremos introduzidos na Canaã celestial, na terra que mana leite e mel, na nova terra, no novo céu. Jesus descerá do céu com poder e glória, arrebatará a sua igreja para o céu. Meu querido irmão, comigo e com você, a história se repete. Somos libertados do Egito do pecado. O Egito do pecado não nos importa mais, não nos ilude, não nos atrai, porque nós estamos apaixonados por Jesus Cristo, apaixonados pelo céu. Nosso foco é o céu, é a nova terra, é o novo céu. É para lá que estamos caminhando. E o nosso pensamento, o nosso clamor é: ora vem, Senhor Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, o Senhor nos libertou do Egito do pecado. O Senhor nos conduziu através do Jordão, o nascimento da água e do Espírito Santo. O Senhor está nos conduzindo pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, através desta travessia do deserto. Provações surgem, mas o Senhor está conosco, sustentando-nos com o maná, matando a nossa sede com a água da rocha. Pai querido, Jesus Cristo precisa voltar logo. Volte logo, querido Jesus, para nos arrebatar e para colocar os nossos pés na nova terra, no novo céu, para nos introduzir na nova Jerusalém, para que das tuas mãos, Jesus, recebamos a coroa de ouro, a coroa da vitória. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.